Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. O tema da mensagem hoje é o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus. 1 Coríntios 12, versículo de número 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vou repetir. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, Deus tem o seu jeito próprio dele, vontade dele de trabalhar na nossa vida. O seu jeito, a sua forma, o seu modo, a sua maneira, como queira. O jeito de trabalhar na vida do ser humano é de Deus. Deus não trabalha na nossa vida do jeito que a gente quer que Ele trabalhe. Eu vou ficar deitado, o Senhor vai trabalhando para mim nessa área, no casamento, ali na vida financeira, não. Ele tem a forma de trabalhar, o objetivo é nos salvar. Não é dinheiro, não é isso, não é saúde, não é nada disso. Isso aí é de acordo com a vontade dEle. Você pode passar mal hoje, em vez de você parar no hospital, Ele pode te recolher, é a vontade dEle. Então, é salvação. É salvação. Então, amados, Ele tem um jeito de trabalhar com cada um de nós. Por isso, lá no início da humanidade, lá no Jardim do Éden, o Senhor ali começou o primeiro tratamento com os seres humanos, que foi ali o período das 7 dispensações. O que é uma dispensação? Vamos ler lá. Período de tempo qual os homens são provados sobre a obediência e a certa revelação da vontade de Deus. É um período que Deus escolhe para tratar o homem de uma certa forma, de uma certa maneira. Então, ali o Senhor escolheu, já era plano de Deus, esses tipos de dispensações para lidar com o homem. E ele começa com a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Irmãos, essa dispensação da inocência, ela vai desde a criação do homem até ser expulso do Éden. Mas para os irmãos entenderem, primeiro vamos ler em Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então já começa por aí. Nós fazemos planos, nós temos pensamentos para o dia de amanhã. Amanhã eu vou dormir até mais tarde, amanhã eu vou levantar cedo para trabalhar, amanhã eu não vou trabalhar, amanhã é feriado para mim, amanhã eu vou viajar, amanhã eu não vou almoçar em casa, vou almoçar na cidade. Então nós fazemos vários tipos de planos, de projetos para amanhã, na nossa cabeça. Está falando de coração do homem, planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Mas nós dependemos do Senhor permitir que a gente acorde para isso, para começar por aí. Primeiro nós temos que acordar, que o Senhor pode nessa noite nos recolher, hoje mesmo, ou de madrugada, pode nos recolher, qualquer um de nós. E amanhã, conforme diz o ditado popular, amanhã é a verdade, amanhã pertence a Deus. Você planeja de almoçar fora com a primeira dama, né? De repente, você tem que almoçar em casa mesmo, talvez até sem almoço você fica. Então, amados, vamos lá. Período da inocência. Vai desde a criação do homem até ele ser expulso do Éden. Gênesis 2:7. Então, quer dizer, até aí o homem era inocente. Ele e Eva.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Depois, Gênesis 3, 24. E o homem foi feito alma vivente. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, aqui está falando que o Senhor formou e depois pôs ele para fora. E ele estava aqui no período da inocência. Deus toda tarde vinha conversar com Adão, passeava no jardim com Adão, conversando. Adão conversava com Deus, viva voz. Irmãos, inocência. Então ali no jardim do Éden também foi criado o quê? Tirado da costela de Adão, a sua companheira, a sua ajudadora Eva. E eles estavam nus. Eles podiam ali namorar um outro se quisesse? Podia. Eles poderiam ali ter relacionamento sexual? Podia. Mas nada disso passava na cabeça deles. Nada disso, nada era proibido. A única coisa que era proibido lá era comer da árvore que estava plantada no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O restante tudo eles podiam, mas tudo isso ia acontecer no caso de um relacionamento entre eles, entre homem e mulher, ia acontecer gradativamente no tempo de Deus, porque não tinha maldade. Lá não tinha contenda, lá não tinha fofoca, lá não tinha briguinha com ciúme, tinha nada disso. Vou brigar com ele porque ele não trouxe pão, vou brigar com ele porque ele não comprou a sandalinha para mim, vou brigar com ele porque ele não fez café para mim, não tinha nada disso. Era tudo uma maravilha, mas o homem julgou por terra isso aí. E acabou que ele foi expulso do jardim. Ele foi expulso da onde ele tinha do bom e do melhor. O homem, desde o começo, o Senhor quer salvar a humanidade, o Senhor sempre tem o melhor para nós. Mas o homem escolheu a parte mais difícil e foi expulso de lá. Agora, o céu, que nós estamos lutando para chegar lá, está praticamente na simbologia também do jardim do Éden, onde Deus colocou a gente. Um lugar maravilhoso, eterno. Só que o céu também é escolha, ali era a escolha deles ficarem firmes na presença de Deus, ali no período da inocência, deles não comerem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, como começaram a pensar na sua vontade própria, serpente enganou ninguém. A serpente, ela vinha cutucando, falando que era isso, mas segundo historiadores, fala que foi mais de 100 anos para Eva pegar daquela árvore e pegar daquele fruto. Ainda deu a Adão para comer, mas Adão também podia dispensar, deixar só a Eva cair, ele não, mas ele comeu. Então eles foram expulsos de lá. São as escolhas que a gente faz. Aí eles entram, então, eles saem da inocência, então os olhos deles foram abertos. Aí eles vão para o período de quê? Da dispensação da consciência, que vai desde a queda lá no jardim até o dilúvio. Gênesis 6:5. Agora eles já não são inocentes mais, os olhos deles foram abertos, agora eles vão para a consciência. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamento de seu coração era só má continuamente. Vamos pegar um outro aqui, versículo 12 e 13. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra.
que ele veio do pó da terra. Então o Senhor falou assim: agora eu vou acabar com o homem, porque o homem não está respeitando. Agora ele já sabe o que é certo, o que é errado. Agora ele não está mais na inocência, ele não está mais puro, porque já foi expulso aonde eu coloquei ele, aonde eu deixei ele, que eu deixei ele do melhor, ele comeu o melhor dessa terra, conforme lá diz Isaías 1,19. Então, amados, vamos lá. Nós estamos vendo aqui que agora o homem estava sabendo o que ele estava fazendo. Uma pessoa consciente, ela sabe o que ela faz. Ela sabe ali o que vai verdadeiramente trazer felicidade para ela, sem ferir as pessoas. Ela sabe o que é certo, o que é errado. Ah, eu fiz sem que... Não, sem que você sabe. Eu não posso chegar de fora, pegar o carro do irmão e falar assim: eu vou levar o carro para casa, amanhã eu entrego o irmão, não é meu. Aí depois, né, chega lá na delegacia e fala assim: Senhor, vou pedir a Deus, Deus vai me ajudar aí, porque eu fiz errado, Deus vai me ajudar. Aí lá fala o nome de Deus, mas quando ele pegou o carro, não, ele fez a vontade dele. Então, amados, quando aqui já está no período da consciência, as coisas já começam a mudar. Lá ele ainda era inocente, Deus expulsou ele de lá, agora já está consciente. Então, e ele continua errando, agora já sabendo o que está fazendo. Muitas das vezes, nós que éramos inocentes lá no passado, nós que não conhecíamos a palavra de Deus, nós conhecíamos muitas coisas, menos a palavra de Deus e o nosso Deus, nós não conhecíamos. Hoje nós conhecemos, mas muitas pessoas passam, atropelam a palavra de Deus para viver o seu melhor, não o melhor de Deus, o melhor dele, e acaba fazendo errado, acaba ferindo as pessoas, acaba se machucando, acaba perdendo bons serviços, acaba perdendo bons casamentos, acaba se afastando dos seus filhos, por vontade própria, seu próprio pensamento, tem enganado milhares de pessoas, porque a pessoa aqui, nós somos conscientes do erro, nós somos conscientes do que é certo e o que é errado. E vamos lá. Então, também é passado essa dispensação da consciência, e foi lá para a dispensação do governo humano, que vai desde a queda do homem, lá no período da consciência, até o dilúvio, né? Não, vai até do dilúvio até a dispensação, consciência nós já falamos, coisa que muita gente não tem. Tem pessoa que não tem consciência dali o dano que ela vai causar na outra, o dano que ela vai causar a si próprio. Ela quer se divertir, ela quer tirar proveito daquela situação. Então vamos lá, Gênesis, agora estamos na dispensação do governo humano, Gênesis 11:9, para a gente adiantar aqui, para vocês vão entender a mensagem. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, amados, aqui nós estamos vendo que o homem já sabia da inocência, era consciente das coisas que estava fazendo, agora ele estava sob um governo. Qual governo? O seu governo. Governo, aquilo que ele entendia. Então, ele foi se autodeclarando muito conhecedor das coisas, e ali começaram a construir a Torre de Babel, que eles queriam chegar até o céu, na cabeça deles. Para chegar até o céu, é só através de um ser todo-poderoso chamado Senhor Jesus, aleluia. É só através de Jesus que você chega até o céu, irmão. Não tem outra via para chegar, só tem um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Então, amados, então aqui vai do governo humano, do seu próprio conhecimento, vai até
vai até ali a queda. Mais uma vez o Senhor coloca uma outra dispensação, tentando socorrer o homem dos seus caminhos tortuosos. Então vem a dispensação patriarcal, ou a da promessa, que ela vai desde a chamada de Abraão até Êxodo, ou a saída, Gênesis 12:1. Então agora Deus já coloca um líder, Deus agora já coloca alguém para ficar como cabeça sobre a face da terra. E é chamado até hoje naqueles lados lá da Palestina, lá de pai Abraão, de pai Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então agora já está arrumando um líder para poder orientar o povo. Então é ali a dispensação patriarcal dos patriarcas, ou da promessa. Versículo Gênesis 13:1. Vamos ver lá, confirmar essa benção aí. Subiu, pois Abraão, quer dizer, sempre quando a Bíblia fala que subiu, no mundo espiritual, Deus está te tirando do fundo do poço, está te tirando do fundo do lamaçal, está te tirando lá do pecado, te arrancando de lá e te trazendo para o alto. Então subiu, pois Abraão, do Egito. Egito é sinal de tristeza, de sofrimento, de angústia. Então subiu Abraão para ser o líder do povo de Deus. Subiu Abraão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Irmãos, ali Deus chamou quem? Abraão. Sai do meio da sua parentela. Ló era sobrinho dele. Ló não podia ir com ele. A mulher dele sim, a família dele, mas Ló não. Então está chamando ele: sai do meio da sua parentela, leva o seu sobrinho Ló com você. Aí era diferente. Mas foi assim que está escrito? Não. Nós lemos lá no 12. Então, amados, ele levou Ló. Assim aconteceu várias coisas, porque houve também aquela desobediência, talvez que ela não foi percebida naquele momento, que Ló, Abraão, ele gostava muito de Ló, mas ele tinha que abandonar sua parentela, e ele e a mulher dele. Mas ele levou com ele Ló, chegou lá onde eles estavam, eles brigaram. Abraão falou: você pode escolher, tem duas campinas, que eu tenho a campina e tem aquela terra rochosa, para onde você quer ir? Ele falou: eu vou para as campinas, onde depois formou o quê? Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou na serra rochosa. Família, irmãos, família é uma bênção. Família é uma bênção. Então, amados, então passou esse período também, né, que é o período da dispensação dos patriarcas. Aí entrou o período da lei. Agora já tem lei. Agora tem lei que vai, né, desde o Monte Sinai até o Calvário, porque vai do Antigo, o Calvário já é o Novo Testamento. Então vai ali do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então vai ali do Monte Sinai, né, com Moisés, vai até o Calvário, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi crucificado para nos salvar. Aleluia. Colossenses capítulo 2, 14 e 15. Os irmãos vai prestando bastante atenção nas dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da lei. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Só até aí, John. Glória a Deus. Então, amados, deixa eu ver como é que está a minha versão aqui. Glória a Deus, essa minha está diferente, que costuma dar uma interpretação diferente. Colossenses 2,14.
Diz assim, a minha aqui, talvez vamos entender melhor. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Vamos ler o 15 também. E, despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, aqui então já tinha até a lei que era os mandamentos do Senhor. Mas o povo, de alguma maneira, o mandamento de Deus é para ser cumprido. Mas a pessoa dá um jeito ali de ela fazer uma emenda naquela ordenança do Senhor, naquele tipo de mandamento que está ali, a qual ela vem encaixar aquilo na vida dela, que ela está levando. A vida que ela está levando. Aí, talvez a Bíblia fala sobre bebida alcoólica, a pessoa fala assim, eu posso beber cerveja sem álcool. Irmão, se está sem álcool, eu sempre falei isso aqui, isso é a minha visão. Talvez algum irmão ache o contrário, eu respeito, mas é a minha visão. Se não tem álcool, por que não pede então um refrigerante, não pede um suco de laranja, não pede uma água de coco? Para que beber cerveja sem álcool? Aí eu sempre falei, é o que eu penso, posso estar redondamente enganado. Quem bebe cerveja sem álcool, bebe a outra também. Para que vai pedir cerveja? Só para ter o prazer de pedir, me dá uma cerveja aí? Será que vai ficar com vergonha da família que está perto de pedir um suco de laranja, uma água de coco? Então, amados, já tinha uma lei, tinha os 10 mandamentos que Jesus transformou em 2. Mas o homem, de alguma forma, ele passou esse período também, errando, falhando. Aí veio uma outra dispensação, a dispensação final, dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo no dia de hoje, aleluia. Cada dispensação dessa aqui tinha um período de tempo, 1.600 e poucos anos, 2.000 anos, 800 anos. Então, Deus ia tratando para ver, passava várias gerações, mas o pecado, a terra corrompida continuava. Então vem a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos. É a última. Depois disso vai vir o milênio. Então, amados, desde aqui, essa que vai desde a crucificação até a apostasia da igreja. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, aí a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, aleluia. Então a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós temos que ter uma vida de verdade, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós temos que ter Jesus verdadeiramente, todos os dias nós temos que estar abraçados com o Senhor Jesus. Mateus 24, 37 até o 39. Dispensação da graça. É a última, que nós estamos vivendo aqui, depois ainda tem um milênio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, ali está falando para a gente ficar preparado da mesma forma que quando Noé entrou na arca e fechou a porta, assim será a volta do Senhor Jesus para nos buscar, aleluia. É de repente que ele vai chegar, que a gente não sabe dia nem hora, mas lá também foi avisado. Enquanto Noé fazia aquela grande arca, ali ele falava que o povo precisava se deixar se arrepender dos seus maus caminhos, seus caminhos tortuosos. Foram pegando a palavra, conforme a gente está fazendo aqui no dia de hoje, conforme está acontecendo ultimamente.
Mas nós estamos vendo igrejas superlotadas? Não. Nós estamos vendo até o contrário. Às vezes as igrejas estão até mais vazias do que antes. E agora está na reta final. Mas eles acham que eles pensaram que nunca teve água aqui, nem nunca choveu aqui, não tem mar aqui, não tem lago nem lagoa. Onde vai colocar essa arca? Então lá eles pensaram dessa forma: esse homem deve estar ficando louco. Os pregadores de hoje devem estar ficando loucos. Esse Jesus jamais vai voltar aqui nos ares para buscar igreja nenhuma, não. Isso é tudo homem que escreveu. Eu já cansei de escutar isso aí. Mas vai ser daquela forma ali. De repente veio o dilúvio, Noé entrou, aí começou a chover e não parava mais. Aí quem estava dentro da arca foi embora, se salvou. O restante morreu tudo. Até os animais, um casal de cada, o Senhor colocou dentro da arca. Quem chamou os animais para entrar naquela arca? Deus que conduziu um casal de cada lá para dentro. Irmãos, passando isso tudo aí vai vir o milênio. Quando entrar o milênio, a igreja já saiu daqui, já passou até a grande tribulação. Até a grande tribulação, mas nós já saímos daqui. Aí vem o milênio, que ele vai se iniciar com a prisão de Satanás. Porque a igreja não vai ter enfrentamento mais quando descer para reinar com o Senhor Jesus aqui. Não vai ter enfrentamento mais de Satanás. Porque a igreja, quando nós saímos daqui, nós vamos ficar num lugar separado. Conforme nossos irmãos já partiram, também estão em lugar separado, esperando ali a ordenança do Senhor, porque está escrito lá que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estamos vivos. Parece que é Tessalonicenses capítulo 4. Então, amados, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 20. Aqui nós já estamos no milênio. A igreja já está com o Senhor Jesus. Já está com o Senhor Jesus. Para depois nós descer e reinar aqui. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então vamos lá, o Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Glória a Deus. É o 20, agora 2. Isso. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, a igreja com o Senhor no milênio, reinando aqui por 1000 anos, com tranquilidade total. Satanás está preso. Ele está preso. Então, amados, o que é que a gente vê aí? Nós vemos aqui, ele não podia mais sair para enganar as nações, conforme tem feito, enganar cidades, enganar nações, enganar povos, províncias, mais nada. Apocalipse 3, 23, isso, capítulo 20, versículo 3. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Aí, aquilo que nós falamos. Então, amados, ele estava preso, estava lá no abismo. Quem prendeu ele? O próprio Deus. O próprio Deus prendeu. Então, ali acaba-se o problema. E Apocalipse, por 1000 anos, é ali, por isso que chama milênio. Apocalipse 20, capítulo 7, vamos ler até o 10, para os irmãos entenderem o desfecho disso aí. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Opa, Deus soltou Satanás novamente. E sairá a enganar nações que estão sob 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalhas. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou.
E o diabo que enganava, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, aleluia. Então, amados, Deus vai lá, solta ele, e depois prende ele para o resto da eternidade. Mas aí, irmãos, aí que está. Nós precisamos fazer a nossa escolha. Nós vemos que Deus foi falando com o homem em cada período de 1000 e poucos anos, 2000 anos, falando com o povo sobre as dispensações e tentando fazer com que o povo andasse pelos caminhos certos, andasse na honestidade, andasse na obediência, não fizesse coisa errada, mas o povo não quis. Nos dias de hoje, nós podemos notar que as coisas estão muito melhores do que nesse tempo lá atrás. É assim que está acontecendo? Claro que não. Claro que não. Hoje está 100 vezes mais pior do que lá atrás. A tecnologia ajudou demais. Hoje você fala com uma pessoa rapidamente, celular lá no Japão. Lá no Japão você vê sua casa através da internet. Em qualquer lugar você vê a sua casa, você vê o seu trabalho, né, a casa da sua mãe. Tem gente que tem pessoa de idade em casa, da sua casa você controla onde sua mãe está indo lá, e você vê, está descendo lá a escada, não pode descer a escada, vai lá chamar ela, ajuda ela a subir lá. Então da sua casa você monitora a sua mãe lá na casa dela, o seu pai, de idade, seu serviço, o funcionário da sua empresa. Então, facilitou demais. Mas por outro lado, um monte de porcaria, vamos dizer assim, né, se os irmãos entenderem melhor, um monte de bobagens estão também nas redes sociais. Coisas que não prestam, coisas que estão na mão de criança. Tem criança aí de 12, 13 anos que sabe mais do que nós, irmão. Você está o dia inteiro na mão do celular aí. Você quer falar para o meu filho, você não pode fazer isso? Eu sei, pai, eu sei, eu já vi aqui na internet. E tem muita gente batendo palma. Irmãos, você pode até dar um telefone celular para o seu filho, mas tem que ter limite, tem como aí. Quem mexe com isso aí sabe, a gente não eu não mexo muito, não sou técnico disso, mas tem como você colocar programa, tem como você travar da criança a ver outras coisas. Ela só fica com aquilo ali, aonde você está monitorando o seu filho, que você vai envelhecer, se o Senhor Jesus não voltar até lá, e depois é ele que vai ficar na sua casa no comando, te colocando para dormir, cuidando de você, se ele for um bom filho, ou então te desprezando. Então você tem que cuidar do caráter do seu filho. E o caráter do seu filho, e o Jesus maravilhoso que nós seguimos, esse aí é pregado dentro da sua casa, dentro da nossa casa, não é na escola. A escola é para aprender português, matemática, geografia, sociologia, e vai por aí fora. Às vezes você quer brigar com o professor, porque colocou meu filho de castigo, eu vou bater na professora lá fora. A professora tem que dar a matéria, educação, caráter, e o Deus vivo todo-poderoso, quem tem que ensinar é você, somos nós, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que entender isso. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, meus amados irmãos. E qual dispensação você está? Qual dispensação você está vivendo agora? A da inocência? Você considera inocente ainda, já com 30 anos de idade, com 14 anos de idade, 15 anos, você não sabe nada? Você não sabe que você, às vezes, querer pegar coisa que não é sua, é errado? Você é inocente para isso? Você não sabe que se você pecar contra o Espírito Santo, não tem salvação? Você é inocente para isso? Você não sabe que tem um preço a pagar pelos pecados, tem deserto para você enfrentar, que o Senhor te coloca lá. Se você estiver errando, se você estiver fazendo as coisas erradas, se você estiver pecando, se você estiver faltando com Deus, Deus vai te colocar no deserto. Você não é inocente, não. Você sabe disso. Porque quando você vai caminhando para fazer as coisas erradas, quando você vai caminhando para ferir alguém, o Espírito Santo que habita em vós já vai te falando: não faça isso, isso está errado. Mas você vai lá porque é vontade sua, não é de Deus.
a sua vontade de pegar aquela pessoa e fazer uma massagem no pescoço dela, conforme eu falo aqui brincando, né? Mas o Espírito Santo não faz isso. Deixa que eu estou no controle da sua vida e na vida dele também. Eu cuido disso, dessa situação. Você vai dobrar o joelho no chão e orar e pedir perdão ainda a Deus, orar por ele ainda. Não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Ele me maltratou. Ele pisou em mim. Ele não me pagou meu dinheiro, ele está me devendo. Eu quero na verdade que Deus manda fogo e acaba com ele. Irmãos, Deus não vai fazer isso não. Deus tem a forma de lidar naquela situação ali, ajudando você e também punindo o outro, da forma dele. Da forma dele. Então, amados, nós não estamos vivendo um período de inocência, mas não. Quem está errando aí tá dentro de igreja, a pessoa, ela vai pagar um preço que ela sabe que ela está fazendo errado. Talvez você está vivendo também no período da consciência. Você está errando mesmo tendo consciência do pecado. Você sabe o que vai fazer. Você sabe o que Deus pode fazer na sua vida por causa daquele pecado. Você sabe que tem uma consequência, o pecado. O salário do pecado é a morte. Pode ser a morte física e pode ser tanto a morte espiritual. A maioria das vezes é a morte espiritual, mas pode ser física também. Então, irmãos, você está vivendo o período da consciência, então você é consciente que você precisa verdadeiramente ser um verdadeiro adorador, que adora o Senhor Espírito em verdade. E às vezes você está murmurando, né, por um Deus todo-poderoso, né, que deu seu próprio Filho, seu único Filho para nos salvar. E você tem consciência disso. Você sabe, né, porque você lê, você conhece a história, você sabe que Jesus sofreu para nos salvar. E hoje você não aceita o que você está passando, você não aceita a luta dentro da sua casa, você não aceita a luta com a esposa, você não aceita a luta com o marido, a luta com os filhos, o problema financeiro, batalhas espirituais. Irmãos, tem um segredo para tudo isso aí. É jejum e oração e joelho no chão, aleluia. Você sabe do remédio para curar suas feridas, é o Senhor Jesus. É Ele que passa um bálsamo suave sobre as nossas feridas, aleluias. É Ele. E Ele está aqui passeando no meio da igreja, aleluias. Ele sabe o que é que você está passando, Ele sabe o que é que você está precisando, Ele sabe a hora de te socorrer. Por que não me socorre agora? Será que Deus é ruim? Não, Ele é bom. Mas talvez você precisa passar por isso, porque você está passando, talvez, no período da consciência, você é consciente, mas mesmo assim você faz errado. Aí te põe no deserto. Então, amados, talvez você está passando, talvez vivendo o período de um governo humano. Não aquele governo humano lá atrás, quando a pessoa já passou a ter a consciência do que está o certo e errado. Eu estou falando de hoje em dia, no mundo espiritual. Hoje nós temos as leis constituídas pelos homens, governo humano. Tem uma Constituição Federal, temos aí a CLT, consolidações das leis trabalhistas. Então tudo isso aí é preciso ser cumprido, porque está escrito lá, você tem que, qualquer advogado que pegar fazer uma defesa para você, ou defesa para alguém contra você, vai ter que andar ali, seguindo a Constituição. E depois disso ali ainda tem um juiz para julgar, humano também. Então, nós sabemos da nossa parte, né, como um cidadão brasileiro. Todo país tem o seu escrito, a sua Constituição lá nacional daquele país. A nossa nós temos aqui, nossa Constituição é de 88. Então, amados, nós estamos vendo aqui, nós temos que seguir isso, é verdade. E se nós não seguirmos a Constituição,
a gente pode sofrer alguma penalidade. Por exemplo, eu não vou pagar mais IPTU, eu não vou pagar mais imposto, não vou declarar mais imposto de renda, eu não vou mais pagar IPVA de carro. Você vai ser punido de alguma forma. Então você procura cumprir aquilo ali, para que você não tenha problema com a justiça, para que você também não venha ter, talvez, cancelado ou bloqueado o seu CPF. Aí você cumpre. Tá bom. Parabéns para você que está fazendo isso. Você é um verdadeiro cidadão. Parabéns, pastor Júnior. Você cumpre com as suas obrigações. Parabéns. Tá. E a palavra de Deus? E os mandamentos do Senhor? E os estatutos do Senhor? Você tem cumprido a palavra de Deus? Aqui não precisa, aqui não tem multa, aqui não tem punição. Tem sim. Tem sim. Está escrito aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem punição sim, tem deserto da vida, tem, vamos dizer, vales, né, que o Senhor te coloca naquele lugar de batalha, de peleja. Tem a punição, e tem a punição leve e tem mais grave. Talvez você vá acertar, se você estiver lá no leito do hospital, Deus vai tratar com você lá no hospital, ou coloca um ente querido seu lá. É o tratamento de Deus. Às vezes você cumpre muito a lei do homem, porque senão tem a punição de dinheiro, ou até mesmo de cadeia, dependendo do que você fizer de errado. Mas a lei de Deus você deixa depois, mas a Bíblia fala para deixar depois a lei de Deus? Não, primeiro é a lei de Deus. Se você cumprir a lei de Deus, a outra aqui você vai cumprir, porque você tem caráter, você tem a conduta de bom cidadão. Então, amados, a lei de Deus, ela precisa prevalecer. Não é o pastor Moisés que está com essa vontade de falar isso para a igreja, não. É o próprio Deus, que o Senhor fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus primeiro. Você vai pagar uma conta de luz amanhã? R$300, vou reclamar depois lá na opeira. Não importa, de manhã cedo, a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus, agradecer porque você conseguiu acordar. Ele permitiu que você acordasse. Ele permitiu que você abrisse seus olhos. Tem gente que vai levantar amanhã, vai levantar não, vai ficar deitado, vai abrir só os olhos. Você não estou conseguindo sair da cama. Problema de coluna, talvez está paralisado as suas articulações. Ele consegue ver talvez só os olhos, ou talvez amanhece com um lado paralisado. Então a gente não sabe. Ou às vezes, já estiver na presença de Deus, tá bom, já amanhece lá na glória. Já foi embora, a família está chorando, mas ele não está vendo nada mais, já foi embora durante a madrugada. Para quem vai, eu sempre falo, é a melhor coisa do mundo. Mas para a família que viu você dormir com saúde, parece que o mundo está acabando. Então, amados, nós estamos falando aqui, às vezes a gente respeita muito as leis do homem, e tem que respeitar. Temos que dar o exemplo de cristão e também de cidadãos também. Cumprir as leis que são determinadas. A gente pode achar elas boas ou ruins, mas nós temos que cumprir a lei. A igreja aqui tem a sua documentação, tudo, porque senão eles fecham a igreja, ou cobram a multa da igreja. Tem medição de som da igreja, porque senão incomoda a vizinhança. Tem tudo uma regra, irmão. Mas o que a gente tem que guardar na nossa vida é a palavra do Senhor, e meditar nela de dia e de noite. Que se você meditar na palavra de Deus, o restante que vai aparecendo aí, você consegue controlar. Porque primeiro você está buscando no livro sagrado, isso aqui, a Bíblia, que vai nos conduzir, né, lá para onde a gente está lutando para ir, que são as mansões celestiais, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, você está vivendo nesse momento da sua vida, espiritualmente falando, a lei do patriarca, o patriarcal, ou da promessa, que o Senhor levantou um líder. Então, hoje tem um novo líder. Agora, eu gosto desse líder, eu gosto daquele outro líder, eu admiro esse outro líder, pode ser. Mas o líder principal, que é a igreja, tem que estar abraçado com ele e verdadeiramente adorando ele, chama Jesus Cristo, aleluia. Não tem esse nem aquele, é Jesus Cristo na frente.
A gente aqui não vai falar de A, não vai falar de B, nós falamos aqui de Senhor Jesus Cristo, Ele que providencia a nossa vitória, o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa família feliz, é Jesus Cristo, é Ele. Então, amado, esse é o nosso líder. A lei, talvez você está vivendo no período da lei. Então, talvez a lei, que eu quero dizer aqui, não é essa lei que tem no mundo, que rege aqui o país, talvez, mas é a lei, talvez você está vivendo no período da lei, lá do Antigo Testamento. Você vai usar várias coisas da lei, sim, na sua vida de cristão nos dias de hoje, mas verdadeiramente, nós estamos vivendo no período da graça. Da graça. Então, irmãos, hoje não temos às vezes uma certeza. Você não tem certeza porque você não viu, mas nós cremos porque nós existimos pela fé. Nós temos uma certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu, morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e está aqui passeando no meio da igreja, aleluia. Então, isso aqui joga por terra muitas coisas que muitos povos, né, estão esperando o Senhor Jesus nascer ainda, estão esperando o Messias até hoje. Ele já fez, já foi embora e deixou no meio de nós o Espírito Santo. Aleluias. Irmãos, quem tem te mantido na igreja, ou a igreja de pé? Quem tem te mantido de pé na igreja, ou a igreja de pé? É você mesmo? Eu vou lá hoje porque hoje eu estou a fim de ir na igreja. Se você estiver pensando dessa forma, você já está perdendo tempo. Estou a fim de ir na igreja, hoje eu vou lá ouvir uma palavra, estou a fim de ir lá na igreja. Deus se agrada quando você vem na casa dele, mas Ele quer que você venha aqui por você sentir necessidade de se encher do Espírito Santo, sentir a necessidade de Deus na sua vida, sentir a necessidade de uma família melhor, de novos dias melhores que possam estar acontecendo na sua família, porque só você e Deus sabe o que você está passando dentro daquela casa, só você sabe como está o seu casamento, a sua saúde, você sabe, e Deus mais ainda. Agora quer ver uma atitude sua, uma atitude nossa. Então, amado, quem está te mantendo de pé dentro da igreja, ou a igreja de pé? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça, Jesus, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, amados, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmãos, está falando ali que não é a obra que vai te fazer mais importante do que Deus, não. Tem gente que tem igreja, aí tem pastores que tem igreja de mais de 10 mil membros, de mais de 100 mil membros, 50 mil membros. Essas pessoas têm que entender que qualquer manifestação do Espírito Santo dentro daquela igreja é através de Jesus Cristo que acontece. Não é Ele que encheu aquela igreja, não. Foi o Senhor Jesus, através da sua vida, que Ele perdeu lá no Calvário para nos salvar, que assim, tem muitas pessoas caminhando para aquela igreja. Ele é apenas aquele pastor, né, seja ele apóstolo, discípulo, o nome que ele dominar lá, seja ele quem for, ele está ali como um instrumento nas mãos de Deus para ser usado. Mas quem faz a obra, quem faz o milagre acontecer nas igrejas, chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós ficamos revoltados,
Nós estamos falando aqui de várias dispensações, o homem foi tentando levar o homem ao arrependimento, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da lei e da graça. É essa que nós estamos vivendo, através de Jesus Cristo. Agora, essa dispensação, o homem sempre esteve com Deus, mas agora nós estamos com o Filho de Deus, como nosso advogado. Dispensação da graça. Jesus está trabalhando, é a reta final da igreja. Então, amado, mas às vezes a gente fica perguntando por que a igreja está passando por isso. É simplesmente fácil. É a grande peneirada que está acontecendo. Só vai prevalecer dentro ou ficar dentro das igrejas os verdadeiros adoradores, as ovelhas, né? O trigo vai ficar dentro da igreja, os ungidos, escolhidos, aqueles que suportaram as provações, aqueles que suportaram as perseguições, aqueles que suportaram as aflições. Essas pessoas vão ficar, mas aqui, os fracos, os covardes, os medrosos vão sair. Por que eu falo fraco vão sair? Porque não vão aguentar as investidas de Satanás e vão sair da igreja. E nós já estamos vendo isso acontecer. Então está falando aqui, que lá atrás, como de repente veio o dilúvio, assim também será a volta do Senhor Jesus. É de repente. Então ninguém vai ser pego de surpresa, ninguém vai ser enganado não, irmão. Nós estamos esperando, isso pode acontecer a qualquer momento, a partir de agora, pode acontecer. Mas tem pessoa pagando para ver. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. Graça é um favor não merecido, nós sabemos disso. Nós sabemos disso, um favor não merecido. Nós não merecemos isso, a graça de Deus sobre a nossa vida, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Senhor morreu por nós. Agora eu te quero te perguntar, amada igreja, mesmo sabendo de todo o nosso erro, de todos os nossos pecados, o Senhor Jesus morreu por nós. Você reconhece isso? Você reconhece isso, irmão? O que Jesus passou? Você já viu os filmes aí, que talvez só lendo não dá para você entender, mas você já viu aquele filme aí, os pregos, como é que era? Era cravos dessa largura assim, ó, que furaram a mão do Senhor Jesus. Então, você reconhece isso de verdade, de todo o seu coração? Fala para você mesmo aí, você reconhece isso? A dor que Jesus sofreu, o chicote que Jesus levou lá, 40, ele foi açoitado 40 vezes, coroa de espinhos sobre a cabeça. É sério, irmão? Para depois você aqui receber o Senhor Jesus, encher do Espírito Santo e sair lá fora e continuar fazendo as mesmas coisas erradas ainda? Outra coisa, você é um verdadeiro adorador? Você é um verdadeiro adorador? Responde para você mesmo, que adora o Senhor em espírito e em verdade, que é essas pessoas que o Senhor está procurando. Você é um verdadeiro adorador? O Senhor pode contar contigo que você adora Ele? Você vai responder para você mesmo. Mas se você responder errado, não tem problema não, que Ele sabe. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele sabe como é que está o seu coração. Se o seu coração está inclinado para o lado das coisas de Deus, das coisas santas, ou está inclinado para as coisas profanas. Deus sabe. Então, irmão, se você está errado, pastor Moisés, se eu estiver errado, Senhor, me perdoa, me faça melhor, me quebra, e me faz de novo na Tua presença, e agora eu não erre mais, aquilo que eu fazia errado no passado, não quero fazer mais, que eu quero ser salvo. Porque tem gente que pensa, uma vez salvo, salvo para sempre, eu batizei, passei pelas águas, agora estou salvo. Lê do engano. Todo dia nós temos que renascer na presença de Deus, que as lutas são muito grandes. Você vai de manhã trabalhar de um jeito, às vezes você volta de tarde preocupado com alguma coisa que te falaram lá no balcão, é uma pessoa que te ofendeu lá no seu serviço, você quer lidar com o público, e você volta se remoendo. Então, e às vezes você volta assim,
se eu tivesse um balde d'água fria, eu tinha mandado naquela mulher. Você é ser humano. Então, Senhor, peço ao Senhor para te renovar e te dar, te fortalecer no momento desse, para que você tira esse rancor, a saída do seu coração, você possa deitar e falar assim: Deus abençoe aquela mulher, Deus abençoe aquele homem que me ofendeu, Deus abençoe. É essa a palavra que tem que sair da boca do cristão. A nossa boca, ela tem que sair bênção da nossa boca, não maldição, amaldiçoar as pessoas, conforme muitas pessoas têm feito. Até pregadores da palavra fazem isso aí, amaldiçoando os outros. Tomara que aconteça isso com fulano de tal. Então, irmão, a gente passa cada uma aí, e você sabe o que eu estou falando. Você tem que engolir por causa do nome do Senhor Jesus. Então, amados, vamos lá. Você tem tentado ser melhor na presença de Deus? Nós estamos na dispensação da graça. Você está nela, na dispensação da graça, você está lá na inocência ainda, ou fingindo de inocente. Fingindo que você é inocente, que você... não estou entendendo o que está acontecendo, não. Você está todo errado, você está indo onde você não pode, você está pegando o que não pode, você está fazendo o que não deve, você está todo errado. Não estou entendendo, por que Deus me colocou nesse deserto? Ô Senhor, me explica, fala para mim. Você mesmo sabe, você sabe o que você está fazendo de errado. Deus está falando, irmão. Quando fala com a igreja, fala com o pastor primeiro. Deus está falando. Se está errado, conserta agora, irmão. Conserta, restaura o seu altar agora, nessa noite. Conserta. Irmãos, milênio. O milênio vai depender das nossas escolhas que fizemos. Ou a gente vai reinar com o Senhor Jesus, ou nós vamos passar o resto da nossa vida com Satanás. A escolha é nossa, é minha, é sua. A escolha é nossa. Nós temos uma coisa chamada, que Deus colocou lá no Jardim do Éden, o livre-arbítrio. Sabe quantas vezes você pode vir na igreja no ano, irmão? Nenhuma vez, se você quiser. Que tem pessoas que falam assim: a igreja somos nós, somos. Mas em Hebreus 10, 25 fala para a gente congregar. Certo, pastor Júnior? Hebreus 10, 25 fala para a gente congregar. Por que congregar? A igreja somos nós, então eu vou ficar em casa. A igreja somos nós. Irmãos, você há de convir comigo que tem dia que você levanta tão desanimado, você não tem força nem para chorar. Você não quer ir trabalhar, mas você precisa trabalhar, senão o homem pode te mandar embora, talvez você tenha conta para pagar. Então, você precisa congregar, porque na igreja, aí você já chega na porta tocando louvor, aí a igreja começa a orar, aí você não está aguentando, sua boca começa a mexer, aí quando vê, você já está orando, aí o fogo já vai acendendo novamente você vai se enchendo do Espírito Santo, aleluia. Às vezes a gente não tem vontade, você chega na cama para orar, Senhor, muito obrigado por esse dia, já vai dormir. Não é porque você está com sono, não, porque você não tem força para orar, machucado, angustiado. Aí você tem que lembrar, irmão, você tem que lembrar, o Espírito Santo, ele faz você lembrar as palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, a segunda parte do versículo: eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós somos mais do que vencedores, aleluia. Que às vezes é difícil, irmão. O filho chorando, você não tem um pão para dar. O filho pedindo um tênis para ir no colégio, que o dedo está furado, você não tem dinheiro para comprar aquele tênis naquela semana. Aí o menino falou: pai, então não vou não, porque estão zombando de mim, as crianças. Criança é criança, não é porque meu tênis está furado, então essa semana eu não vou na aula. Aí você vai com o coração partido trabalhar. Aí eu tenho que arrumar um tênis para o meu menino, entendeu? Então, amado, às vezes você passa a noite chorando, assim: aonde está o meu Deus? Aonde ele está? Aí você canta aquele pedacinho daquela música: meu Deus está no céu, também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Deus está cuidando de tudo, aleluias. Aquele menino que estava chorando por causa do tênis, talvez furado, talvez que estava andando até de chinelo, amanhã depois ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico, porque o nosso Deus está trabalhando, aleluia. Qual dispensação você está passando, irmão?
Você está lá atrás na inocência, na consciência, governo humano, ou na da graça. Porque vem o milênio. O milênio, a igreja vai reinar com o Senhor. Agora, se você, no milênio, não estiver na presença do Senhor, você pode ter certeza que você está em outro lugar. Um lugar muito ruim, um lugar de fogo, um lago de fogo, enxofre. Irmãos, então vamos lá. Irmãos, o povo, no passado, Deus tratou de várias formas, né? Em 6 tipos de dispensações diferentes. Inocente, agora já está consciente. Depois o governo humano já sabia que era o conhecimento do bem e do mal. Depois é dos patriarcas, depois a lei, e agora com Jesus Cristo. Nos dias de hoje, Ele coloca todas essas dispensações para a gente escolher qual que você quer ficar. Você quer ficar na inocência? Você fica lá, você vai cair. Escaído. Você quer ficar na consciência? Vai cair. Você quer ficar no governo humano? Vai cair. Você quer ficar no patriarca, patriarcal? Vai cair. Você quer ficar na lei? Vai cair, porque Jesus já veio. Tem gente esperando Jesus até hoje. Então, nós estamos na dispensação da graça. Agora é andar firme com o Senhor Jesus. Agora é se encher do Espírito Santo. É botija cheia. Agora nós sabemos a certeza que nós vamos passar pela porta. E aquela porta que nós estamos falando não é uma porta comum, mas é uma porta de glória, chamada Senhor Jesus. Aleluias! É pela essa porta que a gente vai passar. O caminho é estreito. O caminho é apertado, né? E a porta é estreita. Então, mas lá que nós vamos passar. Ah, pastor, mas eu acho muito difícil, sim. Não é difícil, não. Difícil foi o que o Senhor Jesus enfrentou para a nossa salvação. Aí foi difícil. Irmãos, só depende de nós. Porque o Senhor, Ele quer nos salvar de qualquer jeito. Nós que estamos aqui na casa de Deus, na presença de Deus, andando com Jesus para cima e para baixo, cheio do Espírito Santo, e também aquelas outras pessoas que estão fazendo maldade aí fora ainda. Se essas pessoas arrependerem dos seus pecados, elas serão salvas, nós querendo ou não. Quem salva é o Senhor Jesus, não é nós, é Ele. Aí talvez você pense assim, aquela pessoa fez isso, maltratou isso, fez aquilo, mas se ela arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, ela vai ser salva. A gente pode bater no chão, espernear, ela não pode fazer isso, ele não pode salvar essa pessoa. Pode, ele pode, gente não, ele pode salvar. Ele é advogado. Então, amados, ele sendo advogado, o que acontece? Hoje, então, se ele é um advogado, você já passou a sua causa, as nossas causas estão nas mãos do advogado. Você já falou tudo com ele, o que você está passando. Então, o advogado, para resolver aquele problema seu, ele precisa saber de tudo o que aconteceu para ele fazer a sua defesa. Então, o advogado sabe tudo. O advogado hoje é Jesus. Amém, pastor Júnior? Certinho, meu mestre? Joia. Então, vamos lá. Se o advogado sabe tudo, ele sabe tudo, não adianta você esconder, que você já falou para o advogado, quem é você, o que você está precisando, o que você está passando, né? Então, isso o advogado sabe, para ele fazer a sua defesa. Amanhã, um amanhã bem próximo, esse advogado nosso, que hoje é advogado, ele vai ser juiz. Então, quem vai enganar ele? Se ele já sabe tudo da nossa vida, o nosso advogado vai passar a ser juiz. Quando você for falar alguma coisa, não, eu já sei, eu sou seu advogado, eu sei, eu te conheço, antes que se você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, aleluia. Eu sei da sua vida, quando você começou a primeira palavrinha, eu já tinha ordenado e direcionado você para o dia do seu nascimento e o dia da sua partida. Que Deus maravilhoso, hein? Ele sabe o dia que a gente vai partir. Ele sabe, a gente não sabe não. Será que é hoje? A gente não sabe. Isso é uma pergunta. Segunda, você está preparado? A gente não sabe. Você tem perdoado? Você está buscando a presença de Deus? Você é verdadeiro adorador? Você verdadeiramente é a ovelha do Senhor? Ou você é uma leoa ou um leão dentro da sua casa?
Aqui, você é ovelha. E lá dentro da sua casa, e lá no seu serviço. Então vamos lá, para a gente encerrar. Romanos 12, 2. Isso aí que orienta a igreja. Esse versículo o apóstolo Paulo deixa. E não sede conformado com este mundo. A gente não pode conformar com esse mundo, mas de forma nenhuma, meus irmãos. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a nossa vontade. A nossa vontade nos afasta de Deus. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, a nossa aproximação de Deus é muito grande. E você sente o fogo de Deus arder no seu coração, porque você está fazendo a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade seja você chegar lá perto daquela pessoa que te ofendeu e pedir perdão para ela, ou então ajudar ela financeiramente, ou ajudar ela com uma oração, uma pessoa que sempre te maltratou. Você está fazendo a vontade de Deus. Então, amados, nós precisamos entender esse versículo aí, fazer a vontade de Deus. Mas a principal atitude do cristão é estar abraçado com o Senhor Jesus. Nós precisamos estar abraçados com o Senhor Jesus. Eu não vou abraçar Jesus não, porque parece que Ele esqueceu de mim. O próprio Senhor Jesus, Ele estava com um corpo de humilhação, conforme nosso corpo aqui. Então o que Ele fez? Pai, por que me abandonaste? Isso ali está mostrando uma prova que ele não estava com o corpo de glória não, senão ele não reclamava. Então ele estava mostrando para a humanidade que o corpo dele era igual ao nosso. Ele sentia dor, sentia frio, sentia sede, sentia fome. Então, pai, por que me abandonaste? Mas ele está reclamando com Deus, não, ele estava perguntando ao pai: pai, por que me abandonaste? Aí com certeza que ele mesmo ajudou a fazer o plano perfeito, a construção do plano perfeito, que Jesus existe antes da fundação do mundo. Ele lembrou que ele tinha que morrer por nós, sofrer e morrer por nós. Aí, vamos conjecturar aqui, né? Isso não está na Bíblia não, vamos conjecturar. Pai, muito obrigado, já lembrei, eu tenho que morrer, tenho que sofrer por eles. Pode continuar, deixa o castigo. O castigo que estava sobre o Senhor Jesus trouxe para a gente a paz, conforme está no livro de Isaías. O castigo que estava sobre Jesus, um castigo que era para nós. Então, amados, que Deus te abençoe. Então você vê, inocência, nós não estamos mais. Final dos tempos. Consciência, nós somos conscientes dos nossos atos. Governo humano, daqui agora, nós sabemos que tem um governo humano, mas a nossa dependência não é desse ou daquele governo. A nossa dependência é do Senhor, aleluia. Glória a Deus. A lei que nós estamos falando aqui agora é a lei de Deus. Nós temos que viver o período da lei, entendendo as coisas que Deus começou a arquitetar lá no começo e chegar até no período da graça do Novo Testamento, que o Senhor Jesus, Ele já veio, morreu e ressuscitou. Então nós não estamos esperando o Senhor Jesus vir aqui mais não. Ele já veio aqui nessa terra. Agora Ele vai encontrar com a igreja, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Depois nós vamos reinar aqui, mas depois que tudo for destruído, onde essa terra acabar, sinais de prostituição, de adultério, derramamento, novo céu, nova terra, falar no livro de Apocalipse. Aí nós vamos reinar com o Senhor, que lá na frente você vai ver que o reino vai ser aqui mesmo. Mas não nessa terra assim, outros mares, né, é tudo novidade. Então, não vai ter mais noite, que quem vai clarear a terra é a glória de Deus, aleluia. Então, amados, não vai ter mais noite, porque noite é sinal de trevas, mas vai ter sim, dia e dia, não vai ter mais noite. Nós não vamos precisar descansar mais, porque nosso descanso já é o Senhor. É a glória de Deus que vai iluminar toda a terra.
Então, que Deus te abençoe, meu irmão.